Glória seja dada ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, em primeiro lugar, eu quero aqui te desejar uma boa tarde de salvação. Que Deus, nesta tarde abençoada, possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família e o seu ministério. Meus amados irmãos, em segundo lugar, gostaria de desejar a todos um Shalom Leikulam, um ótimo Shabat da parte de Deus. Que o Senhor Jesus possa estar vos abençoando. Amados, nesta tarde de sábado, eu quero aqui deixar um estudo da parte de Deus para assim, aleluia, estar abençoando a vida dos irmãos. Peço já desde já oração para a minha vida, evangelista Felipe Sinótico, né? Que todo dia nós somos carentes de oração, todo dia nós derrubamos gigante. Lembrando aqui que nós estamos gravando aula no YouTube, falando a respeito do segredo da sabedoria, e nós agora vamos entrar na sexta parte, mas não hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Santa Ceia do Senhor, o logotipo da Santa Ceia, o emblema da ceia, a marca da ceia e de como surgiu a Santa Ceia e para quem a ceia do Senhor foi revelada. Nós estamos falando da ceia do Senhor, do corpo de Cristo. Vamos fazer uma oração específica. Como se nós falamos oração específica, se trata de um assunto. Amém? Senhor Deus, Criador de todas as coisas, estamos aqui, Senhor, como ministro do Teu reino, para assim poder, Pai, edificar a vida por intermédio da Tua palavra. Nós sabemos, ó Pai, que sem Ti nós não somos nada, somos totalmente dependentes. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, atos, transgressões, palavras e gestos, Pai. Toma a frente e direção desse estudo, Pai. E que o Senhor, Pai, seja louvado sobre esta nação, porque sobre ela o Senhor está sentado. Senhor Deus Todo-Poderoso, tende misericórdia de nossas vidas e nos liberte, porque nós pedimos a Tua libertação em nome de Jesus. Amado, eu quero aqui hoje fazer um estudo junto com você, para nós aprendermos um pouco a respeito da Santa Ceia do Senhor. Tem muitos que não sabem o que é a Santa Ceia, mas hoje aqui nós vamos explicar o que é a Santa Ceia, o corpo de Cristo. A Santa Ceia mesmo está lá em Coríntios, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 1 Coríntios, né? Capítulo 11, versículo 26. Mas como surgiu a Santa Ceia de Cristo? Para quem a Santa Ceia de Cristo foi revelada? Então eu quero aqui desde já, antes de nós entrarmos no logotipo da Santa Ceia, quando nós sabemos que o logotipo é a imagem, o logotipo é a marca. Quando nós abrimos a empresa, nós tiramos o CNPJ para assim estar registrado, e depois nós colocamos o logotipo, que é a nossa marca. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para quem foi revelada a ceia do Senhor? Será que no Velho Testamento a ceia do Senhor foi revelada? Eu te garanto que sim. E agora vem comigo.
na viagem dentro da palavra do Senhor. A Bíblia ela vai nos dizer em Gênesis, né, no capítulo 14 de Gênesis, versículo 18, quando Abraão ele volta da guerra, e ali nós vemos que Melquisedeque abençoa Abraão, né? Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aí que quando Abraão volta da guerra, Melquisedeque abençoou Abraão com pão e vinho. Já deu para entender? Ali no livro de Gênesis tem uma grande revelação de Deus para com as nossas vidas. Deus revelando a Abraão o símbolo da Santa Ceia. Melquisedeque pega agora e dá o pão e o vinho para Abraão, representando ali, né, a ceia do Senhor. Louvado, engrandecido seja o nome do Altíssimo. Mas quem foi Melquisedeque? Então vamos ver aqui, só para os irmãos terem uma noção de quem foi Melquisedeque. Acompanha aí você comigo que tem um dicionário bíblico na sua casa. O dicionário Almeida, ele fala que Melquisedeque significa rei de justiça. Nós sabemos que nesse exato momento Jesus ele está como nosso advogado. Ele vai vir como juiz julgar a sua igreja. Então a palavra Melquisedeque significa rei de justiça. Ele foi rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou Abraão e recebeu dele o dízimo, como diz em Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20. Melquisedeque é um tipo de Cristo, o rei e sacerdote, como diz em Salmo 110, versículo 4, Hebreus 5, do 6 ao 10, Hebreus 6, 20, Hebreus capítulo 7, versículo do 1 ao 28. Referências bíblicas aí para nós falarmos um pouquinho de Melquisedeque. Então ali no livro de Gênesis, Deus estava revelando algo. Deus já estava mostrando a Abraão algo que ia marcar a história. A ceia do Senhor. Melquisedeque dá a Abraão o quê? Pão e vinho. Louvado seja o nome do Senhor. Deus revelando a Abraão o símbolo da Santa Ceia do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso. Então o que é a ceia? Ceia é a segunda refeição maior do dia, tomada no fim da tarde e no começo da noite, como diz 1 Coríntios 11, versículo 21. Então nós vamos aqui. Então nós queremos falar hoje sobre a ceia de Cristo. Então nós queremos dar um tema a esse estudo da ceia do Senhor. Os emblemas da Santa Ceia, né? Depois de Abraão, no decorrer da história, a ceia do Senhor, ela se repete lá em Êxodo, quando Moisés tira o povo do Egito. Ele é usado por Deus para tirar o povo do Egito. E antes de ele sair do Egito, eles cearam no Egito, né? Então, o tema que eu queria abordar está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Os emblemas da Santa Ceia. E para quem ela foi revelada, né? Então, nós vemos que o pão é uma recordação do corpo de Cristo. Ele não somente nos lavou no seu sangue, ele também levou nossas dores e nossas enfermidades no seu corpo, como diz Isaías capítulo 53, 4, 5, 10 e 11, os versículos.
O vinho, uma recordação do sangue de Cristo. O fruto esmagado da videira, símbolo do seu sangue derramado pelos nossos pecados. Então eu vou deixar aqui outra referência da Bíblia, onde fala sobre a Santa Ceia. João capítulo 6, versículo 51. João capítulo 6, versículo 53 ao 57. Hebreus 9, versículo 15 e 17. 1 Coríntios 11, 20 ao 22. 27 e 30. Atos dos Apóstolos 20, capítulo 20, versículo 17. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Mateus 26, do 26 ao 29, versículo. Marcos capítulo 14, versículo 22 ao 25. Romanos capítulo 5, versículo 5 ao 10. Romanos capítulo 7, versículo 4 ao 6. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Então nós vemos que quando nós falamos de Santa Ceia, a Santa Ceia do Senhor, ela é fraternal, né? Ela é amor fraternal e o amor entre irmãos, né? Então nós vemos que a ceia do Senhor, ela é fraternal. Então nós vemos que a Santa Ceia do Senhor, ela é um memorial, né? Já já nós vamos falar sobre isso. Então nós vemos que as três lembranças da Santa Ceia. Primeiro, tudo que Cristo sofreu. Segunda, lembrança que Cristo serviu. Terceira, lembrança que Cristo conquistou. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que o símbolo da Santa Ceia, ela começa em Gênesis, vai em Êxodo e vem seguindo no decorrer da história. Então, vamos falar agora 1 Coríntios, capítulo 11, né? Louvado seja o nome do Senhor. Desde já eu te convido aí a abrir a sua Bíblia comigo. 1 Coríntios, capítulo 11. Por que eu estou aqui trazendo essa passagem da Santa Ceia? Porque assim, eu já entrei em muitas igrejas e vi pessoas tomando o cálice do Senhor de qualquer maneira. As vidas da pessoa não era nem da igreja, não era nem cristã. E em vez de o pastor ensinar o que está dentro da palavra do Senhor, o pastor dava a Santa Ceia para a pessoa que era ímpio. Isso é errado. Isso não pode acontecer em nosso meio. 1 Coríntios capítulo 11, versículo do 23 ao 32, nós vamos ler aqui. Como celebrar a ceia do Senhor? Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então, nós vemos que isso está lá em Mateus, né, Lucas, ali quando Judas traz Jesus por 30 moedas de prata, né? Ali, pois eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E logo após haver dado graça, o partiu, dizendo: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto toda vez em memória de mim. Então, o versículo 24, Deus chama a atenção para a nossa memória, né? A memória, o ser humano, ele possui aí duas faculdades, né? A faculdade do coração, da onde produz o nosso sentimento, e a faculdade da mente, da onde procede que nossos pensamentos. Então nós vemos aí tantos pensamentos bons, né? Como assim também pensamentos ruins. Então nós vemos que o versículo 24 chama atenção para a memória, né? Porque se eu quero subir na vida e ser alguém, eu penso,
O que eu vou fazer? Então nós vemos que o versículo 24 fala da memória do cristão. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: Isto é cálice, é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamarás a morte do Senhor até que ele venha. Então nós vemos aí que o versículo 26 já é um alerta. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor. Então toda vez que você comer o pão e beber o cálice, você está anunciando a morte do Senhor. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Ou seja, no versículo 27, nos dá uma repreensão que nós não podemos comer do corpo do Senhor de qualquer maneira, indignamente, Porque se tu come indignamente, você sabe que está errado, não pede perdão e participa, você é culpado, Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e bebe do cálice. Então, nós vemos aí que Deus manda nós se examinar. Se eu tenho algo contra meu irmão, eu posso tomar da Santa Ceia? Não. Se examine, peça perdão, para depois você pensar em tomar do cálice. Pois quem come e bebe sem consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Isso aqui, o versículo 29, já chama a atenção da liderança. Muitas lideranças estão perdidas. Não querem mais ensinar o verdadeiro significado da ceia. Chega na igreja, não, o ímpio pode tomar, não, o ímpio não pode tomar, não. Tem que ser ensinado dentro da palavra do Senhor. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes e várias pessoas que já dormem. Tá vendo aí? O versículo 30 nos chama a atenção. Olha o que causa eu tomar o corpo de Cristo de qualquer maneira. Eu posso tomar o corpo de Cristo no pecado? Não. Isso acontece o quê? Doença. Doença é física, enfermidade é espiritual. Então, se eu como do cálice de qualquer maneira, eu tomo a ceia do Senhor de qualquer maneira, eu falo o quê? Doente. Fraco. Contudo, se nós tivermos a cautela de julgar nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados justamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunirem para comer a ceia, aguardai um pelos outros. Se alguém tiver fome, come em casa, para que quando vos reunir, isso não seja para a vossa própria condenação. Quando as demais orientações, pessoalmente, vos instruirei, assim que puder visitá-los. Então nós vemos aí que Deus, ele nos chama atenção. Tu está com fome? Vai comer na sua casa. Não coma do corpo de Cristo de qualquer maneira. Porque se você come de qualquer maneira, você está errado. Você está anunciando o corpo de Cristo. Vemos que Deus chama a atenção para quê? Para a memória. A memória, toda vez que você vai fazer algo, você já percebeu que é a sua memória que processa? A sua memória, ela processa o certo. A sua memória processa o errado. Então, meu amado irmão, eu deixo aqui um comunicado. Não coma do corpo de Cristo de qualquer maneira. Te conserta primeiro. Tem fome? Come em casa. Vai tomar a Santa Ceia? Espere um pelos outros. Está falando do amor fraternal. O amor entre irmãos. Está falando de unidade. Amém? Então, irmão, não coma do cálice do Senhor de qualquer maneira. Que Deus possa te abençoar. Lideranças de igreja. Estou falando porque os meus olhos viram.
Não deixa o povo tomar do corpo de Cristo de qualquer maneira. A casa de Deus não é lugar de bagunça. Na casa de Deus, o verdadeiro ministro do Evangelho deve ensinar a palavra de Cristo. Você, como liderança que sabe o certo, sabe o errado, está fazendo o teu irmão pecar. Então, ensina a verdade e também viva dela. Shalom, Lecolan a todos. Fica com esses estudos, o emblema da Santa Ceia. A sexta parte do segredo da sabedoria, nós vamos começar a gravar a partir de semana que vem e daremos continuidade aqui no YouTube. Irmão, que Deus te abençoe. Tenha um ótimo Shabbat Shalom da parte de Deus. Paz do Senhor.